Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como todas as noites, vamos iniciar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de continuar nosso assunto da profissão de fé, pedimos desculpa por ontem à noite. Alguns estavam esperando, mas por questões técnicas, de vez em quando acontece alguma coisa dessas questões técnicas, quando chovem, ou quando a internet cai, e às vezes não dá tempo de chegar a tempo para resolver a situação. Às vezes não se tem tempo para resolver a situação na última hora e atrasa, e às vezes atrasa muito, então preferimos nem começar. Se atrasa 30 minutos, então é melhor esperar para o outro dia. É claro que esperamos que as pessoas que estão nos acompanhando cada dia, se por acaso acontece uma situação dessa, e como já tem um horário reservado, então aproveita o possível mesmo para estudar a Escritura, para estudar o Catecismo, para rezar, para interceder, como nossa pátria precisa de oração nesses dias. Bom, eu ainda queria terminar de falar sobre aquele cuidado que a igreja tem com a Eucaristia, citando um parágrafo do direito canônico que me escapou quando eu falava naqueles dias. Eu disse que, porque algumas pessoas reclamaram que o arcebispo de Santa Catarina não tinha se pronunciado, nenhum bispo, pelo que eu sei, até soube depois que de fato se pronunciaram. Mas eu dizia aqui, continuo dizendo, que nem era necessário se pronunciar, a não ser, claro, para deplorar o comportamento do governador de lá, que se intrometia, se imiscuía, melhor dizendo, num terreno que não era o seu. Mas por si só a igreja já coloca com severas penas quem profana a Santíssima Eucaristia. E ninguém, para usar um termo assim mais simplório, ninguém é louco de profanar a Santíssima Eucaristia. Eu continuo sustentando essa tese, seja de que segmento for, dentro da igreja, mais conservador, menos conservador, da renovação carismática, dos movimentos carismáticos, da teologia da libertação, o grupo da missa tridentina, da missa que não é tridentina, qualquer segmento, todos têm uma compreensão. Nesse ponto é um ponto pacífico, aliás, não só pacífico, porque pacífico só fala de algo que se concorda entre si, que não há discussão. Além de ser um ponto pacífico, é um ponto muito mais fundamental. A Eucaristia, sim, a igreja se entende como igreja a partir da Eucaristia. Então, é inviolável isso na igreja. E já citei, hoje eu vou citar só um parágrafo, esse me escapou, mas, por exemplo, o clérigo que cair nessa falha, nessa bobagem, ele simplesmente perde o estado clerical, não excluindo penas mais severas, como a excomunhão. E uma excomunhão reservada à Santa Sé, quer dizer, não é qualquer bispo que pode tirar, aliás, somente um bispo pode tirar essa excomunhão, o bispo de Roma. E se for o caso, porque o direito deixa entrever que seria para sempre. Porque, claro, é muito lógico, se um clérigo não sabe respeitar a Eucaristia, se um sacerdote, um diácono, um bispo não souber respeitar a Eucaristia, quem vai respeitar? Se ele profana intencionalmente, então é porque ele nem merecia ser clérigo. E
perde o estado clerical, incorre em excomunhão, dependendo ainda da... Perdeu o estado clerical para nunca mais voltar. Pode ser retirada a excomunhão, porque excomunhão é uma coisa, perder o estado clerical é outra. Perder o estado clerical é não poder mais agir como sacerdote, para sempre. E se for excomungado, a excomunhão reservada à Santa Sé. Há também a demissão do estado clerical, nesse caso, também reservada à Santa Sé, ao bispo de Roma. Quer dizer, não pode acontecer, por exemplo, para que se entenda melhor, que alguém profanou a Eucaristia ali, ele foi suspenso de ordem, perdeu o estado clerical e talvez tenha sido até excomungado, e aí ele chega ali na diocese vizinha e o bispo, o outro bispo não concorda com o pensamento daquele bispo, que declarou a pena, porque nesse caso é declaração de pena, quer dizer, uma coisa é uma pena imposta, outra coisa é uma pena declarada. Imposta é quando parte da própria autoridade, que dentro do direito tem as ferramentas para exercer este poder, vamos dizer assim. Outra coisa é uma pena declarada, quer dizer, a pena declarada, ela, no fato mesmo da pessoa realizar aquilo, ela já está penalizada. A autoridade só precisa declarar, anunciar. Olha, vocês estão vendo o padre fulano de tal, diácono tal, que fez isso, automaticamente, só para a comunidade tomar ciência, ele está suspenso de ordem. Pois bem, se acontece isso, ele não pode pura e simplesmente ir para uma outra diocese e dizer: me aceite aqui porque o bispo lá, eu estou muito arrependido e agora eu vi que eu fiz uma bobagem. Não. Ele tem que apelar para a Santa Sé e olha lá. Tamanho é o cuidado que a igreja tem com a Santíssima Eucaristia. Por isso, resultava, desculpe-me, não é o Covid não, graças a Deus, resultava num pronunciamento desnecessário, talvez necessário sim, deplorar o ato do governador, mas dizer, proibir que os padres façam isso não é necessário. Todo e qualquer padre sabe o que é a Eucaristia, ele sabe, além de saber o que é a Eucaristia, já é uma coisa que inspira respeito por si mesmo, sabe também que se incorrer numa falta de respeito flagrante e comprovada, ele está simplesmente excomungado, ou no mínimo perde o estado clerical. Aqui sobre a procissão de Corpus Christi, que me escapou. Normalmente a procissão com o Santíssimo Sacramento é a única procissão prevista no direito canônico, né? E a procissão com o Santíssimo Sacramento, não é que as outras procissões não sejam canônicas, não é mais assim, que é por lei, vamos dizer assim, objetivamente. E uma procissão com o Santíssimo Sacramento, não só em Corpus Christi, mas principalmente em Corpus Christi. Na festa do Coração de Jesus pode-se fazer uma procissão. Pode-se fazer uma procissão em um dos domingos da Páscoa, especialmente nesse tempo que a gente começa a refletir sobre a Eucaristia. Bom, no Cano 944, diz assim: onde for possível, porque em alguns países se proíbe a manifestação pública da fé, não é? Ou nos países que na maioria não são católicos, ou mesmo não são nem cristãos, né? Então fica mais complicado, né? Onde for possível, a juízo do bispo diocesano, em testemunho público de veneração para com a Santíssima Eucaristia, em testemunho público, a igreja sai às ruas propositadamente com a Eucaristia, com o Santíssimo Sacramento, para dizer em que e em quem acredita. Para dizer: olha, aqui está diante dos vossos olhos o motivo da nossa fé. Porém, essa procissão ela precisa atender a certas exigências. Então continua: principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo, haja procissão pelas vias públicas. Aí parágrafo 2, esse é o parágrafo 1 e parágrafo 2 do Cano 944. Compete ao bispo diocesano, bispo do lugar, estabelecer normas sobre as procissões, assegurando essas normas, né, vai assegurar
a participação e dignidade delas. Você não pode sair às ruas com meia dúzia de fiéis em procissão com o Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque não fica assim um testemunho público, vibrante, glorioso até, vamos dizer, né? Então, uma coisa pujante, que chame a atenção, que testemunhe publicamente que a igreja compactamente testemunha a fé no Santíssimo Sacramento. Por isso que o bispo tem, ao designar a procissão de Corpus Christi, ele tem que assegurar a participação dos fiéis e, olha aqui essa palavra, e a dignidade delas. Quer dizer, o Santíssimo Sacramento não pode pura e simplesmente sair na rua de qualquer jeito ou de qualquer forma. É claro que aqui não entra o que aconteceu nesses dias, porque é uma questão particular, que vários sacerdotes saíram, aqui até em Mossoró já aconteceu, graças a Deus, vários sacerdotes saíram às ruas com o Santíssimo Sacramento, só ele e mais uma pessoa. Mas isso é uma situação particular, uma situação grave, não é? Mas normalmente se sai com toda... até essa palavra não deve ser entendida no sentido de luxo e ostentação. Mas a igreja sai com o Santíssimo Sacramento pelas ruas com toda a pompa possível, né? Então aquelas filas de seminaristas, aquelas filas de padres, o incenso, as tochas que vão ladeando o Santíssimo Sacramento, o bispo com o Santíssimo Sacramento que caminha embaixo de um pálio, e aquelas capas todas ornamentadas, e tudo aquilo é expressão material do que vai do nosso coração da fé. É como se a igreja quisesse dizer publicamente que nós temos esse cuidado todo especial, porque nós cremos que aí não se trata de um simbolismo, é uma pessoa, e uma pessoa divina, é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. As procissões, por isso que as procissões têm todo aquele cuidado. Daí também é que se vem aquele costume de fazer os tapetes para Nosso Senhor passar, né? Belos tapetes, porque uma das observações que você ouviu é que se assegura a dignidade. Dignidade significa dizer que o Santíssimo não pode passar em qualquer rua, não é? Tanto a nível físico como também a nível moral, né? Agora, hoje em dia é quase que impossível não passar em frente de bares ou de situações assim flagrantemente opostas à experiência da fé. Mas a gente pode passar com segurança e tudo mais. O bispo também tem que ver a questão se é seguro sair com o Santíssimo Sacramento na rua, alguém não vai profanar, alguém não vai injuriar, blasfemar contra o Santíssimo Sacramento. Por isso que o Santíssimo Sacramento também vai tudo rodeado, né, como se fosse uma segurança, né? Todo rodeado de pompas e solenidades, né? Isso mostra o carinho que a igreja tem, carinho, reverência, respeito, amor para com o Santíssimo Sacramento. Então, com essas normas todas, né, o simples fato que um clérigo tocando no Santíssimo Sacramento irreverentemente, ele perde o estado clerical, para que precisa fazer alguma declaração? Todo clérigo sabe disso, não é? Todo mundo estudou direito canônico, sabe disso, entende disso. Além, mais do que a lei, é uma questão de crer. E o sacerdote, por mais falhas que tenha, claro, todos nós somos humanos, temos nossas falhas, mas uma coisa ele sabe, ele crê que celebra a Eucaristia, não é? Possa ser que ele celebre assim. Algumas pessoas reclamam que às vezes os sacerdotes celebram assim, mas isso não implica em falta de fé, né? Poderia se empregar mais, né, e fazer uma coisa mais... Agora, uma coisa é você celebrar assim meio... Outra coisa é você ter a intenção, você propositamente profanar o Santíssimo Sacramento, né? Bom, nós vamos hoje falar sobre a Sagrada Escritura, mas nós vamos primeiro resumir aqui no parágrafo 96 a 100, o que nós temos visto nesses últimos dias. Nós só vamos ler rapidamente, não é? Para depois entrar no assunto das Sagradas Escrituras, né?
lembremos-nos que nós estamos vendo como Deus, e isso veio pedagogicamente esses dias, como Deus se revela, como Ele se mostra, não é? Depois de ver as Sagradas Escrituras, que é bem condensado, né, naturalmente, nós vamos ver a resposta do homem a Deus, no capítulo 3, dentro dessa primeira fase, desses artigos que constituem a primeira parte. E nós vimos que Deus se revela por meio da Escritura, da tradição, a tradição apostólica e do magistério, né? Tradição com T maiúsculo, já explicamos porquê, do magistério da igreja, dos bispos que ensinam em união com o bispo de Roma, senão não tem validade esse ministério. E agora nós vamos ver um desses critérios de revelação, de auto-revelação que Deus faz de si, que é o primeiro deles, o mais importante, que os outros devem estar em união com ele, que é a Sagrada Escritura. Então, nós resumindo o que já passou, né, para depois entrar na Sagrada Escritura. 96 o parágrafo. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações até a volta gloriosa de Cristo. Parágrafo 97. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus. Não são duas coisas diametralmente opostas ou separadas em si, embora sejam diferentes, sim, mas tanto a Sagrada Escritura, tanto a tradição como o magistério são ordenados, direcionados para a Palavra de Deus. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Parágrafo 98. Em sua doutrina, vida e culto, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê. Belo isso, não? Em sua doutrina, vida e culto, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Parágrafo 99. Graças ao seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. Parágrafo 100. O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Essa interpretação aqui não é interpretação pessoal, que eu, na minha oração pessoal, peço uma palavra a Deus, ou medito com um determinado texto, ou como normalmente os religiosos, os monges fazem no ofício das leituras, né? No ofício das leituras nós temos normalmente, né, ou chamam vigílias também, como quiserem chamar, normalmente a palavra vigília é mais reservada para o domingo, né? Mas, de qualquer forma, o ofício das leituras, como quiser chamar, tem duas grandes leituras. Uma leitura das Sagradas Escrituras e muitas vezes uma leitura teológica, uma leitura da tradição da igreja, uma leitura dos padres da igreja normalmente, né? Mas também tem leituras mais recentes, já depois da reforma do concílio, do próprio concílio Vaticano II. Então, o encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Então, por exemplo, o religioso que reza o ofício das leituras, ele medita aquilo que a igreja propõe, logicamente, ele pode interpretar para si, ou ao fiel que reza o ofício, a Lexio Divina, né? O ofício das leituras não deixa de ser também um tipo de Lexio Divina, provavelmente nasceu daí também. E ele, claro, traz para a sua vida o que isso significa para mim, para eu pessoalmente. E eu explicava na aula passada que o fiel até pode fazer isso, mas ele deve saber que naquele texto existe um texto oficialmente
de interpretação oficial que a igreja faz a partir dos seus bispos, em união com o Santo Padre, a respeito daquele texto, como deve ser interpretado oficialmente. O catecismo é, entre outras coisas, não só a interpretação da Escritura, interpretação da tradição também, um exercício do magistério, claramente, lógico. Né? Então, tem essa interpretação oficial. A diferença é que Lutero foi dizer, e aí a causa da subdivisão protestante, da subdivisão protestante, é que esse direito que o fiel tem de rezar pessoalmente, ele torna isso algo oficial. Ele explicava que, vamos dizer, o pastor tal está rezando aqui com a Escritura, aí ele encontra o Salmo 70, que o Senhor vem livrar-me, a Deus, vem depressa em meu socorro, fiquem envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Aí ele pega esse texto, ele interpreta pessoalmente para a vida dele, de uma forma. Vem outro pastor e diz, não, mas eu entendo assim, assim, assado. Bom, isso é a nível pessoal, não tem nem o que discutir. Sobre esse texto existe, como todo texto da Escritura, uma interpretação oficial. Só que para o protestante, tanto aquele como este, como se o Espírito Santo tivesse duas palavras, né? Uma coisa é fórum interno, né, que a gente diz, outra coisa é fórum externo, né? Então, no fórum externo tem uma interpretação oficial para toda a igreja. Mas para Lutero, que tirou essa possibilidade, não é? Então, aquele está certo, tão certo como este. Claro que só podia ser fonte, só pode dar em fonte isso só pode se tornar uma fonte de confusão. Porque, na medida que eu estou certo, o outro também está. E não tem uma autoridade acima dos dois para dizer, meninos, parem de discussão, o certo é isso aqui. Não tem. Por isso, ele se vê no direito de fundar a igreja dele, e esse também se vê no direito de fundar a igreja dele, porque todo mundo está certo. No protestantismo, ninguém pode corrigir ninguém numa última análise, ou na análise mais profunda da situação. Na igreja católica, não. Existe uma autoridade magistrativa e interpretativa. O texto diz o encargo, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em união com ele. Ponto final. Claro, isso não exclui, como acabei de explicar, para que se entenda bem, que eu pessoalmente posso pegar um texto, mas isso só a nível pessoal, e interpretar para a minha vida, e até salutar que se faça isso. Mas isso não é interpretação oficial, né? Então, por exemplo, se pega um texto do Apocalipse, a pessoa está rezando, só para ser bem exagerado mesmo, a pessoa abre naquele texto do Apocalipse, apareceu um dragão de 10 cabeças, de 7 cabeças e 10 chifres, né? Isso mais ou menos assim, até esqueci o número das cabeças do bicho. Aí lá a criatura está, ai meu Deus, deve ser essa perseguição que eu estou sofrendo. E não sei o que, eu vou rezar mais porque o cão está solto no meio do mundo. Aí o outro interpreta, não, é que vai aparecer amanhã de manhã, quando o sol se nascer, o dragão nasce junto com o sol e esse bicho de 7 cabeças vai engolir todos juntos. Os dois estão certos do ponto de vista protestante, né? Porque cada um interpreta, cada um sola a escritura, né? A expressão latina que São Jerônimo, Deus me livre, São Jerônimo, que Lutero diz, né, acerca da escritura. São Jerônimo deve ter, falando em São Jerônimo, deve ter, quando Lutero disse um negócio desse, por mais que São Jerônimo amasse as Sagradas Escrituras, ele sempre se esteve ligado à tradição, e ele faz parte também dessa tradição, né, deve ter se revirado com tudo, né? Bom, vamos começar falando sobre a Sagrada Escritura. Cristo, a palavra única. Há uma outra coisa antes de continuar, né? Essas formações que eu estou dando, eu sei que muita gente gosta muito e distribui com muitas pessoas, mas é bom que vocês digam que essas formações elas foram feitas de caráter improvisado,
Eu não disponho de muito, por incrível que pareça, mesmo na quarentena, não disponho de muito tempo para preparar uma coisa acurada, mais trabalhada. Então, sim, e às vezes poderia ser uma coisa ainda mais profunda se tivesse mais tempo. Então pode haver algumas trocas de palavras, algumas até possíveis pequenas incoerências. Outro dia eu estava observando um vídeo que acidentalmente, no mesmo vídeo, eu uso as duas expressões. Primeiro, eu digo profeta Isaías, equivocadamente, em vez de dizer profeta Oséias. No mesmo vídeo, eu não me lembro do momento, mas eu vi a imagem que eu dizia claramente profeta Isaías, quando eu deveria ter dito profeta Oséias. Aí, seguidamente, depois eu digo profeta Oséias, né? Oséias, Isaías, né? Então, essas coisas são... Então, se isso for cair nas mãos de outros teólogos, né, vai dizer, olha, não sabe diferenciar Oséias de Isaías, né? Então, tem que fazer essa observação, que essas formações elas foram colocadas assim, não é? Porque nós não esperávamos, né? Nós não sabíamos e, como se já foi dito, todo mundo está se virando para exercer o pastoreio de alguma forma em suas paróquias, em suas comunidades. E como eu já expliquei, algum vídeo aí vocês já devem ter visto, aqui na casa paroquial, ninguém passa o dia de pernas para cima, não é? Já às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã já tem gente de pé, cada dia tem um que vai fazer o café e todos os dias eu e Padre Marcelino ficamos na cozinha a manhã toda, irmão Luiz e Padre Márcio ficam responsáveis pela limpeza da casa, porque todos os funcionários foram dispensados, todas as histórias vocês sabem, não é? Então nós fazemos tudo, a comida, tudo que tem para fazer, a limpeza da casa, tudo que se tem que fazer dentro de uma casa. E sobra pouco tempo, e temos que ter, claro, para a vida de oração, para a vida de estudo, que também temos que ter. Né? Já explicamos, temos até um quarto volta, passa a vida toda estudando e todas essas coisas. Né? Então, tem que dar o desconto. Né? Uma outra coisa também que eu ia me esquecendo, a questão, graças a Deus, parece que ninguém vai aprovar o aborto, né, nesse país. Né? Parece um ponto pacífico no povo brasileiro que não aceita o aborto, graças a Deus. Né? Eu enviei para algumas equipes da paróquia e pedi para outras pessoas difundirem também um testemunho muito bonito de um jovem sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que a mãe dele tentou aborto, né? E certamente ele pediu licença à senhora mãe dele para dar esse testemunho, que se ela tivesse feito aquele aborto, né, ele não seria o sacerdote que é hoje. Né? Veja como Deus pode tirar o bem de situações difíceis. Deus pode fazer muito. Mesmo no meio dessa pandemia, Deus pode tirar muito, muito bem. Se é que já não tirou, né? Quantas famílias se reconciliando, aprendendo a amar, né? Por aí vai. Outra situação também que eu gostaria de falar, né, para não ser assim, não passar por alienado, né? E aqui não entra nenhuma questão de opção política, eu não estou expressando aqui expressão política, nem de A, nem de partido A ou B, eu só quero falar como sacerdote. Eu compreendo que toda a situação que aconteceu hoje, né? E dias atrás, a questão de outros ministros também, e o senhor presidente da República e tudo mais, eu acho uma questão muito difícil em nossa pátria. E qual é o remédio para as situações difíceis para quem crê? Bom, isso independente de sermos a favor ou contra, né? Como eu disse, eu não estou assumindo partido político aqui. Eu estou falando como sacerdote. É hora de a gente intensificar a vida de oração e de intercessão pela nossa pátria. Eu acho que a gente não pode imaginar o que pode estar por trás destas coisas piores ou situações piores, o que Deus Nosso Senhor não permita, por trás dessas situações, independente dos senhores ministros, do senhor presidente estarem corretos ou não. Acho que o principal papel nosso nesse momento, olha, ficar chorando o leite que já derramou, isso não tem sentido. Agora, rezar, interceder, fazer penitência e pedir a Deus Nosso Senhor
que resolva as situações graves do nosso país, isso tem plena certeza. Isso independente de ser partido A ou B. Então, se nós vemos que alguma coisa está errada, fora do lugar, dando eu razão para o presidente ou não, dando razão para o ministro ou não, para o chefe da Polícia Federal, o que for dando razão ou não, eu como cristão tenho a obrigação de orar e de interceder pela pátria. E muito, não é pouco não. Guardem o que eu estou dizendo. E muito. Nós não sabemos realmente o mais fundo das situações. Não é? E aqui não estou fazendo juízo de valor de ninguém, nem do chefe de Estado, nem do chefe de governo, nem do executivo, de nada, nem do legislativo, nada. Só estou dizendo apenas como sacerdote, rezemos e muito. Bom, as Sagradas Escrituras, parágrafo 101. Esses parágrafos que vão do 101 até o 104, eles vão destacar, falando sobre a palavra de Deus, não é? Algumas coisas muito importantes para nós. O Cristo, o Verbo eterno do Pai, verbo, aqui significa palavra, ele é a expressão de Deus. O que é que isso vai significar? Por que a gente usa o título? Eu vou explicar isso, depois você pode ler, porque assim fica mais fácil de você depois ler e aprofundar. Por que Jesus Cristo é chamado a palavra eterna do Pai, o verbo do Pai? Por que a gente usa no Ângelus, né, tirado da Escritura, do Evangelho de São João em particular, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, quando nós rezamos o Ângelo. Agora eu tenho que rezar o Regina Coeli, não é? O que é o verbo? O que é a palavra? Em Deus existem três pessoas, você já sabe, o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, a gente chama de Filho, ou Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que ele assume a natureza humana. Mas antes de assumir a natureza humana, desde toda a eternidade, é o Verbo eterno do Pai. Essa expressão, Verbo eterno, palavra eterna do Pai, é para tentar exprimir o inexprimível. Então, reparem, os antigos observaram que a pessoa humana, ela se expressa pela palavra. Palavra aqui não é só pura e simplesmente a palavra que sai dos meus lábios agora. Palavra aqui também é a expressão do rosto, do olhar. Às vezes se diz, né, um ditado muito bonito até, e que tem conotações boas ou menos boas, né? Diz, os olhos são a janela da alma, não é? Quando a gente conhece uma pessoa a fundo, né, a gente percebe no olhar a alegria, ou a tristeza, a angústia, ou o medo. No olhar transmite isso, né? As janelas da alma mesmo, realmente, não é? A gente percebe também, se conhece uma pessoa, às vezes até sem conhecer, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, né? O quanto aquela pessoa é feliz, o quanto aquela pessoa tem um olhar triste ou menos triste. Não é? O olhar expressa o coração humano, o coração enquanto alma. Então, os grandes teólogos, os antigos, perceberam que ele é a expressão do Pai, como vai dizer a Escritura em outro lugar. Ele é a imagem visível, mesmo que eu nunca tenha convivido com Jesus fisicamente, tocado nele nesse sentido, mas o que a Escritura quer dizer aqui é que ele assumiu a natureza humana, ele se tornou uma carne comigo, com a natureza humana. Então, nesse sentido, eu posso conhecer a Deus a partir de Jesus Cristo. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Mesmo que eu não tenha visto literalmente com os olhos, mas uma vez que ele assumiu minha natureza humana, se fez em tudo igual a mim, menos no pecado, não é? Então eu o vi, eu o contemplei a Deus, que ele é Deus. Então, nesse sentido,
o Verbo eterno, a palavra eterna do Pai. Como vocês me conhecem? Como a gente conhece alguém, um amigo, no telefone? Antigamente, quando o telefone era fixo e que não tinha identificação de chamada, quando um amigo falava com a gente reconhecia logo pela voz, não é? Se o amigo era muito próximo, né? Às vezes acontece, eu sei disso, quando as pessoas que chegam atrasadas na igreja e ouvem a voz, quem está celebrando é padre fulano de tal, porque já conhece pela voz, pelo modo de falar, o estilo da voz. Então os antigos tinham essa percepção, né? Até a palavra aqui como é? No teatro, né? Esqueci agora a palavra literalmente, né? No teatro se usava as máscaras, no teatro antigo, né? E se conheciam os artistas pela voz, né? Porque a voz identifica a pessoa, né? Então, Jesus é chamado a palavra eterna do Pai exatamente para isso. Ele nos mostra quem é o Pai, quem é Deus, ele sendo Deus e expressão do próprio Deus. Entendido isso? Então, o primeiro pensamento que aparece, o Cristo, Verbo eterno do Pai, palavra e expressão de Deus. Depois, o número 101, 102, 103 vai falar da veneração das Escrituras. E aqui é uma observação, né? Não é uma veneração material, mais do que a matéria, a Bíblia, né? Isso aqui, a palavra eterna encarnada, Cristo Jesus. Nas missas solenes, vocês já observaram que por vezes tem uma procissão, sobretudo com o livro dos Evangelhos, com a palavra eterna. A palavra, não é? Mas, embora se leve um incenso, velas, não é? Na verdade, esta palavra, ela só tem valor à medida que ela expressa aquilo que é espiritual, o Cristo, que é a palavra eterna do Pai, que se tornou carne. Não é veneração a matéria em si. A matéria em si, isso aqui é só letra, é só papel. Entendo o que eu estou dizendo. Às vezes eu tenho medo de dizer certas coisas, né? Meu sobrinho aqui, né? De dizer certas coisas, porque Laura Vicunha, Santa Gema Galgani, de dizer certas coisas porque às vezes a gente não entende, às vezes é um pouco, às vezes não entende não, porque é difícil para todo mundo entender, não é? Como eu disse, as coisas sobrenaturais, não é? Então, não é literalmente um pedaço, é claro que a gente guarda a Bíblia num lugar de respeito, não coloca a Bíblia de qualquer jeito, em qualquer lugar, não é? Mas quando a gente diz a Bíblia é a palavra de Deus, é porque fundamentalmente essa palavra se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando na liturgia solene se sai com o evangeliário assim, procissão solene, na verdade ela é uma procissão com o Cristo que se manifesta na palavra. Então não é apenas reverenciar, embora o padre beije o livro está ladeado por 2 tochas, que é sinal de honra, é incensado, não é? A liturgia diz tudo aquilo que se incensa, ou é Deus, ou manifesta a presença de Deus. Então, aqui, o livro manifesta a presença de Deus, mas ele não é Deus, não é? Obviamente. Ele é um amontoado de letras, de papel. Ele não é sagrado por causa do papel em si, mas por causa daquilo que ele representa, a expressão eterna do Pai que se concretizou e realizou na segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que o Verbo eterno de Deus se faz pessoa humana, assume nossa natureza, já tinha a natureza divina e assume a nossa natureza humana, aí ele se torna nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se me fiz entender, não é? Então,
Eu tenho muito medo de não conseguir expressar essas verdades teológicas que são profundas. E quando a gente entra nas Sagradas Escrituras, então é que são ainda mais. Não é? Depois, essa palavra, consequentemente, não é apenas palavra humana, é também palavra humana. Mas antes de tudo, palavra de Deus. Palavra humana, por quê? Porque a Bíblia, como costuma dizer e gosta de dizer o padre Paulo Ricardo, ela não caiu tudo prontinho de zíper e tudo do céu. Essa palavra começa a se manifestar, e a plenitude é nosso Senhor Jesus Cristo, começa a se manifestar em Israel. Um determinado povo, isso já dissemos até, numa determinada cultura, num determinado modo de ser, numa determinada psicologia de ser. Cada povo tem sua psicologia, né? Seu jeito de ser, né? Seus acertos e seus contrastes, suas perfeições e suas imperfeições. Então a palavra se encarnou. Aliás, a gente usa a palavra se encarnou, né? Mas lá no Evangelho de São João, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Na verdade, a palavra grega diz, hoje está me faltando tudo quanto é de palavra, mas a palavra grega, que agora eu não lembro mais, significa o Verbo se encarnou, a palavra eterna do Pai se encarnou e armou sua tenda entre nós. Porque o povo lá no deserto, o povo de Deus, o povo de Israel, né, habitou nas tendas, né? Então, essa expressão do Evangelho de João quer dizer que ele assumiu em tudo aquela cultura. E, claro, consequentemente, todos os povos, não veio só para Israel, né? Todos os povos, ele armou sua tenda sobre nós, no meio de nós. Para dizer, ele fez um de nós. Tudo que nós vivemos, essa palavra assumiu. Depois nós vamos passar para a questão da inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Então, algumas coisas vão se destacar. Eu hoje estou deixando para vocês lerem em casa esses números, né, do 101 até o 104. Aliás, e agora do 105 até o 108, que é o número 2, inspiração e verdade da Sagrada Escritura, parágrafo 105 ao 108. Então aqui nesses parágrafos que falam da inspiração e verdade das Sagradas Escrituras, outros pensamentos se destacam. Primeiro, Deus, autor da Sagrada Escritura, não excluindo a vocação singular de Israel. Acabei de falar, não é só retomando, né? Ao, como é que se diz, professar que Deus é o autor das Sagradas Escrituras, a partir da vocação de Israel, ensina a verdade. Verdade aqui também, a gente tem que entender essa expressão. Não é apenas a situação de dizer mentiras ou não. Isso é a consequência. Mas a verdade sobre Deus, né? Você sabe que o mundo existe muitas concepções de Deus, né? E às vezes se tem mais equivocadas do Deus verdadeiro. Outras vezes se tem até crença num Deus falso, né? Então, a Escritura, a palavra, ela expressa a verdade do Deus verdadeiro. Daí, mais uma vez, voltando um pouquinho atrás, a grande veneração até, e o grande respeito e reconhecimento que a igreja tem pelo povo de Israel. É o único povo que reconhece o Deus verdadeiro. Ou reconhece como o Deus verdadeiro se manifesta e quis ser cultuado. Claro que nós chegamos à plenitude desse culto a Deus, dessa revelação que Deus faz assim de si, a fé cristã. Senão não teríamos sentido de existir. Mas o começo, o fundamento, o embrião, a essência está em Israel. Por isso que João Paulo II usa aquela expressão que nós já falamos, né? Os nossos irmãos mais velhos da fé, né? Ou aquela
aquela coisa engraçada que aconteceu com o Papa João XXIII, né, que aqui eu retomo, né? O rabino pediu audiência com o Papa João XXIII, né? Já expliquei também que João Paulo II é o primeiro a ir numa sinagoga, mas os papas passados já tinham recebido visitas de rabinos, né? Não me lembro por que esse rabino foi falar com João XXIII, porque também já falamos do tempo do Papa Pio XII, era o rabino Zoli, né, que até se tornou católico, quando foi pedir ajuda ao Papa para resolver a situação. Bom, o Papa João XXIII recebeu a visita desse rabino, que eu também não me lembro o nome, se não me engano ele era norte-americano, mas não me lembro quem é. E na hora da saída, o Papa muito educadamente abre a porta para o rabino. E o rabino também muito educadamente: não, santidade, pode passar à frente. E aí o Papa diz: não, senhor rabino, por favor, tenha a honra de passar. Aí o rabino diz assim: mas eu não posso deixar que o Papa, né, me preceda, eu tenho que, aliás, passe depois de mim, ele tem que ter a frente e tudo mais. E aquele troca de gentileza, de rapapés, né? Aí o Papa João XXIII era assim meio muito direto, né? Inclusive o Papa Francisco lembra algumas coisas do Papa São João XXIII, né? E aí São João XXIII se impacientou e diz: passe você, primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo, né? Como o Novo Testamento veio depois, então quem era do Antigo Testamento, que era o rabino, tinha que passar primeiro, depois ele passava. Passe você primeiro, que é o Antigo Testamento, eu sou o Novo, eu passo depois, né? Bom, Israel é chamada a religião do livro. Alguém, um autor, eu não me lembro, eu estava até lendo sobre isso hoje, mas me fugiu agora, que diz que algumas religiões são a religião do livro. Ele enquadra, por exemplo, não só Israel certamente é a primeira, coloca os muçulmanos, porque os muçulmanos também têm um livro sagrado, não é? E com o Alcorão, né? O Alcorão é uma mistura das ideias cristãs com o judaísmo e coisa que apareceu na cabeça de Maomé, né? É até um perigo falar isso assim. Bom, e aí Maomé se considera inspirado, então ele colocou a parte que ele achava, né? Mas tem algumas coisas do cristianismo, algumas coisas do judaísmo. E aí esse autor, ou essas pessoas, enquadram também como o cristianismo, como ele tem uma Bíblia, não é? E aí ele entendeu literalmente ao pé da letra, vocês vão entender o que eu queria dizer, não é? Que o cristianismo também seria uma religião do livro. As três religiões do livro são o judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos e o islã. Só que o cristianismo, especialmente a fé católica dentro do cristianismo, rejeita esse título, não é? Embora nós tenhamos um livro sagrado, mas essa compreensão de ser a religião do livro, ou uma das religiões do livro, a igreja não aceita para si, porque ela compreende que esse livro extrapola a ele mesmo. Como eu estava explicando, esse livro, na verdade, é uma pessoa, porque ele é a expressão por excelência do Pai, ele se encarnou, não é? Então, não é o livro, não é a religião do livro, é a religião de uma pessoa e de uma pessoa divina. O livro, sim, é sagrado, o livro, sim, é digno de reverência, inclusive na liturgia. O outro costume também que a Dei Verbum faz, né, faz alusão, é que nas igrejas antigas se tinha um costume durante uma certa época que existia um altar do Santíssimo Sacramento com uma lâmpada acesa, como sempre houve, e no outro lado tinha um altar com a palavra, com uma lâmpada acesa também, né? Em Teresina nós tínhamos o costume de colocar numa determinada igreja, lá em Teresina, na capela do Instituto Dom Barreto, no colégio,
tradicional lá de Teresina. Então, tinha um altar com o Santíssimo Sacramento e tinha um altar com a palavra aqui. Porque a Dei Verbo vai falar que são os dois pães que alimentam a igreja. E esses dois pães, na verdade, são um só, não é? Que é o Cristo. Não é? O Cristo presente na sua palavra, o Cristo presente eucaristicamente. Claro que a presença Eucaristia é por excelência, é uma presença singular, está acima de tudo e de todos, não é? Mas guardadas as proporções. Mas é uma expressão, é o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E então, esse livro, o cristianismo não é apenas a religião do livro, extrapola ao livro, né? Porque é uma pessoa. Israel é a religião do livro, diferente do cristianismo. Religião da palavra encarnada, na verdade, o cristianismo é. Porque essa palavra se tornou carne, essa expressão eterna do Pai. Porque senão, se fosse religião do livro, por si só seria letra morta, porque isso é só papel. Aí depois o catecismo vai falar da veneração dos livros santos, né? Que aí eu estava tentando explicar exatamente isso. Quando a igreja sai com o evangeliário em procissão na missa solene, não é o livro material, mas a palavra eterna do Pai que se expressa a partir do livro, porque a palavra eterna do Pai se tornou carne. Depois, no artigo 3, o Espírito Santo, intérprete da Escritura. Aí nós temos vários pensamentos, não é? Primeiro, para ser entendido, Deus fala a linguagem do homem. Então, se Deus não falasse a nossa linguagem, ao ponto até de assumir nossa natureza, nós não poderíamos entender. E ainda continuamos com dificuldade de entender, de discernir a vontade de Deus para nós. Hoje, pelo menos na missa pela manhã, estava novamente falando sobre o discernimento espiritual. Então, Deus fala a nossa linguagem. Ah, mas por que Deus não nos fez com um nível de entendimento maior? Porque senão Deus teria feito Deus, né? Outro Deus. Não pode existir outro Deus. Mas tudo aquilo que Deus podia fazer em nós, Ele fez. Levar em conta a cultura, a contextualização para ser entendida. Tem gente que quer pegar a Escritura e ler ao pé da letra. Então lá no Antigo Testamento, fulano foi não sei aonde, passou ao fio da espada todas as crianças e foram mortos. Pelo amor de Deus, gente. Ou então apareceu no céu um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, né? Está sobrando chifre para a cabeça, né? E não sei o que. Vixe, que dia que esse dragão vai aparecer? Vale Nossa Senhora. Eita, Jesus. Então, para se fazer a interpretação da Escritura, mesmo sob a ação do Espírito Santo, o catecismo está dizendo que tem que se levar em conta a cultura, a contextualização e, no caso da fé católica, o magistério da igreja, né? Que nós vamos continuar vendo amanhã. O Concílio Vaticano II, ele apresenta 3 critérios para interpretar. Então, nos parágrafos 112 a 114, nós vamos ver esses 3 critérios para a interpretação da Escritura, né? Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois por mais diferentes que sejam os livros que acompanhem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Aí tem uma citação de Santo Agostinho, que você pode conferir em casa. Depois, número 2, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Não se pode ler a Escritura separado da tradição da igreja. Tradição com T maiúsculo. E depois, o terceiro, estar atento à analogia da fé.
Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação, que existe uma ligação entre essas expressões da fé. E depois, o mesmo concílio, né, vai comentar os sentidos da Escritura, número 115 a 119. Que nós temos o sentido literal, e essa tradição vem dos padres da igreja, né, dos primeiros teólogos. Nós temos o sentido espiritual, que grandes místicos vão usar, São João da Cruz, São Bernardo, por aí vai. O sentido alegórico, o sentido moral, e o sentido anagógico. Para você ver o sentido de cada um dessas, você abre o Catecismo, parágrafo 115 a 119. Amanhã nós vamos continuar a nossa formação falando sobre o cânon das Escrituras, falando ainda um pouco sobre esse número 3, o Espírito Santo intérprete da Escritura, especificando melhor, e amanhã nós vamos ver o cânon também das Escrituras e a Sagrada Escritura na vida da igreja. Aí depois nós vamos começar a ver a resposta do homem a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.